Então, pessoal, estou aqui no Bartender com essa fita aqui do Dia dos Pais, né? Para mostrar um pouquinho para vocês sobre configuração de impressão nas ETECs. Existem algumas diferenças da configuração de impressão de uma impressora para outra, tá? Então, vamos aqui, ó, na nossa impressorinha, clicar nela. E aqui os dados são praticamente os mesmos, né, em relação a cada impressora térmica. Aqui eu tenho a TSC TE200, que é o modelo das ETECs Z60 que eu estou usando, tá? Vamos lá, propriedade do documento. Aqui a gente não muda nada, né? Em gráficos, coloca sempre nenhum. Aqui também está dizendo que é monocromático, é a mesma coisa das outras, tá? E aí, ó, nessa parte aqui é que muda, tá? Isso aqui a gente tem que ter bastante atenção, tá bom? Olha aqui, ó, usar a configuração da impressora atual. Algumas impressoras, como a Eugene, por exemplo, ela já vem direto o tipo de impressão, se é direta ou se é térmica. Transferência direta ou transferência térmica, né? Direta sem Ribble, térmica com Ribble, certo? Então, aqui, ele pede para você usar a configuração atual da impressora ou você escolher, tá? Então, no caso das ETECs Z60, você precisa configurar isso aqui na hora da impressão. Então, nesse momento que você está fazendo essa impressão agora, você vai usar uma térmica direta, que é uma transferência sem Ribble, ou você vai usar uma transferência térmica, que é com Ribble. Aí você tem que selecionar um desses dois, tá? Vamos colocar aqui transferência térmica, como se a gente estivesse usando um Ribble, tá? Pronto. E aqui vem para aquela mesma configuração, né? Das etiquetas, tá? Aí tem usar a configuração atual da impressora, ou você vai dizer as etiquetas. Por exemplo, etiquetas com intervalos, são aquelas que têm furinhos. Tem as etiquetas com marcas, que são aquelas que têm as marcas atrás. E tem o contínuo, que é fita de cetim, tá bom? Como essa arte que eu estou usando aqui é um contínuo, né? Uma fita de cetim, eu vou botar contínuo, tá bom? E aí a gente vem aqui em opções. Aqui também a configuração muda, tá? Em relação a cada impressora. Vamos tirar aqui esse usar configurações atuais da impressora, tá? Vamos tirar ele. E aí ele vai colocar a velocidade e a intensidade para você mexer, tá? O que é que eu vou mostrar aqui para vocês? Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 velocidades para você usar nas ETECs, tá? Na Eugene tinham 3. Era 50, 76 e 101. Aqui tem mais 2, tá? Mas o que é que eu quero dizer para vocês em relação à velocidade? Quanto mais veloz, talvez tenha mais falha de impressão. Então, para a etiqueta, eu geralmente indico você colocar a velocidade 1, tá? Talvez você precise de pressa, de um trabalho ágil, mas em relação à impressão térmica, eu acho melhor você usar a velocidade 1, tá? Se for uma fita, você pode até colocar uma velocidade 2 ou 3 se você quiser. Mas eu, para fita, eu uso a 2, porque eu acho que eu não preciso nem ir muito rápido, nem muito devagar, tá? Mas no caso da impressão de etiquetas, eu acho que você ir devagar vai ajudar a melhorar aí a sua impressão, tá certo? Então, tem 5 velocidades, você vai escolher a que você quer, né? E tem aqui a intensidade, tá? A intensidade é a temperatura da máquina. E aí, qual é a temperatura que eu uso? Isso vai depender muito do seu Ribble, tá? Se seu Ribble for resinado, ele aguenta uma temperatura maior. Se seu Ribble for de cera, ele aguenta uma temperatura menor. Se seu Ribble for um misto, ele aguenta uma temperatura mediana. Eu indico você, certo? Sempre usar a temperatura de acordo com o seu Ribble. E como é que você vai saber? Você vai testar. Onde é que o meu Ribble imprime melhor? Se é a temperatura 6, se é na temperatura 10, né? Se você estiver imprimindo a etiqueta, se a etiqueta estiver saindo muito borrada, talvez a temperatura esteja muito alta. Então, assim, se você usar sempre a intensidade aqui no 15, isso vai diminuir em 20% a vida útil da tua cabeça de impressão, tá? Então, evita sempre estar imprimindo no 15. Quando você está imprimindo etiquetas, às vezes o resultado no 15 é melhor. Por quê? Porque geralmente é um Ribble resinado, ele aguenta uma temperatura 15, tá?
Mas se for um Ribble preto, você diminui essa quantidade para 8, para 9. Se for um Ribble de cera, você diminui aí para 6, 7. O bom é você ir testando. Se o seu Ribble começar a partir, tá? Isso significa que a temperatura está muito alta. Existem outros motivos também que o Ribble pode partir, né? E isso pode ser também a cabeça de impressão com alguma sujeira, tá? Por isso que é sempre bom você ter aí uma thermal print, né? Aquela caneta que eu já mostrei aqui no canal, para você sempre estar limpando aí a cabeça de impressão, tá? Existem vários erros que acontecem por causa da configuração de impressão errada. Façam um teste aí na Zetex de vocês para ver qual é a melhor velocidade que vai se adequar aí à sua impressão, tá? Se a etiqueta tiver com falha, provavelmente ou é temperatura, ou é velocidade, ou a arte tá ruim. Mas sempre observem essa questão da temperatura para o Ribble não partir, para a impressão não ficar muito borrada, para a impressão não ficar muito ruim, tá bom? Então prestem sempre atenção. Aí aqui a gente dá ok, né? E faz aí a impressão de acordo com a quantidade que você precisa, certo? Então assim, enquanto a minha impressora está na assistência técnica, eu quis aí mostrar para vocês, né? Essa parte de configuração de impressão, que eu achei que é a única parte que é muito considerável, porque isso muda de impressora para impressora, tá? Mesmo que elas usem o Bartender, porque tem impressoras que têm mais velocidade, tem impressora que tem menos velocidade, tá? Então é sempre importante você saber configuração de impressão, porque isso vai impactar direto aí na melhor impressão aí do seu pedido. Combinado? Essas são as primeiras considerações que eu tenho a fazer aí sobre essa configuração de impressão. E se eu tiver mais alguma consideração a fazer, já que eu estou conhecendo agora, eu farei outro vídeo mostrando mais para você sobre a configuração de impressão da Zetex Z60 XT. Até o próximo vídeo.